Olá, estamos começando mais uma live do Grupo Santa Casa BH, ao vivo no Facebook. Meu nome é Raquel Raton, sou gerente de comunicação do Grupo Santa Casa BH. Hoje vamos falar sobre esse novo momento do novo coronavírus na sociedade e como convidadas trouxemos mais uma vez a médica infectologista do Grupo Santa Casa BH, a doutora Cláudia Murta. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada, bom dia a todos. Com o mês de isolamento domiciliar, as autoridades têm tomado medidas mais rigorosas. A partir de hoje, quarta-feira, dia 22 de abril, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em todos os espaços públicos da capital mineira. Outra medida adotada foi a suspensão da gratuidade dos idosos no transporte público nos horários de pico. Essas medidas estão sendo adotadas na tentativa de passarmos pela pandemia com o menor número de casos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Então, de que maneira o uso obrigatório das máscaras para todos irá ajudar no enfrentamento da doença? Quais cuidados devemos ter ao usarmos essas máscaras? O que mudou em relação ao novo coronavírus? E os estudos relacionados a medicações, tratamentos para o novo coronavírus? Quais complicações um paciente com o novo coronavírus pode ter? Você que nos acompanha pode enviar sua pergunta pelo chat que a doutora Cláudia responderá ao vivo. Então vamos lá. Doutora Cláudia, eu queria que, antes de mais nada, você comentasse o que mudou de um mês para cá em relação ao novo coronavírus. Na sua avaliação, o que a sociedade ainda precisa melhorar na parte de prevenção? Bom, Raquel, bom dia a todo mundo. Obrigada pela oportunidade, da gente poder ajudar a esclarecer as pessoas nesse momento tão difícil que a gente está passando no Brasil e no mundo todo, né? O que a gente vê do último mês para cá, nesse período de isolamento em Belo Horizonte e no resto do país em geral, é a dificuldade que algumas pessoas ainda têm de obedecer às orientações que estão sendo dadas, de frequentar locais e se comportar de forma adequada. Então, eu vou ao supermercado, eu preciso me distanciar das outras pessoas, eu preciso higienizar as mãos, e aí aqui eu vou contar que eu vou ao supermercado já há muito tempo, né? E lá tem uma pia perto da área dos hortifruti granjeiros, e eu nunca vi ninguém lavando a mão nessa pia. Só você? Só eu que lavo a mão, sempre lavei, né? E agora a gente tem que lavar ainda mais. E aí as pessoas muitas vezes se preocupam em estar de luva no supermercado, e às vezes até passam álcool nessa luva. Isso não é uma forma adequada da gente higienizar as mãos. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse dia a dia, com pequenas coisas do dia a dia, que já melhoraram muito, né? A etiqueta da tosse, da gente não espirrar sem proteger, né? Espirrar aqui no cotovelo, não espirrar na mão. Isso a gente vê que melhorou muito, a população já está adquirindo esse hábito, e esse hábito é uma coisa que tem que ficar para sempre. Pra sempre. A gente está só aprendendo agora, né? Já devia ter aprendido antes. A gente está falando agora por causa do novo coronavírus, mas a gente tem os vírus da influenza, os outros vírus respiratórios que a gente precisa tomar cuidado com eles em todos os anos, né? Então, isso eu acho que a população já melhorou muito. O que eu acho que ainda existe também é um medo sem fundamento de algumas coisas que a gente vai, inclusive, conversar sobre isso hoje, né? Ótimo. Que a gente precisa diminuir um pouco essa ansiedade, não ficar acreditando em tudo que é notícia que lê, porque, infelizmente, tem muita notícia falsa, né? Tem muita notícia alarmista, e alarmismo, nesse momento, é o que a gente menos precisa. Exatamente. Por isso, o Grupo Santa Casa ele é tão preocupado em fornecer informações confiáveis. Então, a gente criou uma landing page, inclusive, se você entrar no site santacasabh.org.br e clicar no banner coronavírus, está tudo lá. Justamente para que as pessoas fiquem mais calmas e tomem as medidas necessárias, né? E não saiam pensando e acreditando em tudo que leem. Isso, né? mesmo. Bom, essa nova medida da prefeitura, doutora Cláudia, de suspender a gratuidade dos idosos, né, no transporte público, nos horários de pico, você acredita que pode ser uma maneira para que os idosos fiquem mais em casa? Eu acho que é mais uma tentativa, né? Ficar em casa não é bom para ninguém sem ficar fazendo nada, né? Os idosos, eles também têm as atividades que eles precisam fazer, e aí precisa, inclusive, ser avaliado. Se tem uma consulta médica que ele vai precisar pegar ônibus nesse horário de pico, né? Mas a preocupação grande com os idosos
é exatamente pelo maior risco deles desenvolverem complicações dessa infecção viral. Não só dessa, como de outras, né? Então, eu acho que isso pode ajudar, sim, desde que essa orientação seja cumprida e seja cobrada, né? Nos meios de transporte. Ótimo. Como o uso de máscara ficou obrigatório agora, né, nos espaços públicos, eu queria que você falasse um pouquinho dos cuidados que as pessoas precisam ter na higienização ou no descarte, né, dessa máscara. Quais cuidados realmente são necessários no dia a dia, porque agora todo mundo vai ter que usar, né? O que está recomendado é o uso da máscara de pano, aquela máscara que é feita em casa, né? Tem várias costureiras fazendo, várias pessoas fazendo até para a própria família. Então, é a máscara de pano que deve ser utilizada. Essa máscara, primeira coisa, ela é de uso individual. Eu tenho que ter a minha e cada membro da minha família tem que ter a sua própria máscara. Não pode emprestar? Não pode emprestar. Nem se lavar? Mesmo se lavar, ela deve ser de uso pessoal, tá? Como que a gente vai fazer com essa máscara? Eu vou usá-la aí durante as minhas atividades, né? Sair para trabalhar, fui andar na rua, fui ao supermercado. Eu vou usar essa máscara durante o dia. Se eu sair de casa, por exemplo, fui ao supermercado, quando eu volto para casa, o ideal é colocar essa máscara ali num saquinho, de preferência de papel, e aí quando eu precisar sair de novo naquele mesmo dia, ou pegar ônibus, né, me desloquei para o trabalho, eu vou usar aquela máscara de novo. Todo dia a gente precisa higienizar essa máscara. E se essa máscara sujar antes do final do dia, eu vou ter que trocá-la também. A higienização, ela pode ser feita lavando com água e sabão, coloca a máscara de molho, deixa ali uns 20, 30 minutos e aí vai proceder então a lavagem normal dessa máscara, ou pode ser feito também numa solução de 1 litro de água com 2, 3 colheres de água sanitária. E aí eu também deixo essa máscara ali de molho e depois faço a higienização. O vírus vai morrer, né? O novo coronavírus vai morrer. Outros possíveis vírus que ali estejam ou bactéria também vão ser inativados e aí eu vou poder usar essa máscara de novo na próxima oportunidade, no dia seguinte, por exemplo. Lembrar que a máscara tem que secar. Pois é. Não pode usar essa máscara úmida. Se eu fico o dia inteiro com uma máscara, eu posso lavar só no final do dia ou eu tenho que trocar, não sei, de 4 em 4 horas? Não, essa recomendação de tempo, ela é para máscara cirúrgica dos profissionais de saúde. Então, a máscara de pano que a população vai usar, ela pode ser usada, sim, várias vezes por dia, desde que ela não esteja suja, não tenha molhado, e ela vai ser lavada, higienizada ao final do dia. Ótimo. Foi bom que você falou da máscara cirúrgica. Muita gente pergunta qual que é a diferença, né, da máscara cirúrgica para a máscara de pano. A máscara de pano, o grande objetivo dela é diminuir a passagem de vírus para o meio ambiente. Então, se eu, por exemplo, tenho um quadro respiratório, essa máscara, na hora que eu tossir ou espirrar, ela vai bloquear um pouco a saída. Ela não bloqueia tudo. As máscaras feitas de pano, elas não têm um filtro adequado para bloquear essa passagem toda do vírus para o ambiente. Mas o objetivo é exatamente reduzir a contaminação do ambiente. É proteger o outro, né? Proteger o outro. E aí não adianta eu colocar uma máscara uma máscara de pano, ou mesmo a cirúrgica, a N95 no hospital, e achar que aquilo ali resolve todos os meus problemas. Não resolve, né? A máscara, ela é uma medida a mais para ser tomada. Então, a máscara de pano vai diminuir essa disseminação, mas se tiver alguém perto de mim e essa pessoa espirrar em cima de mim, a máscara não é suficiente para conter o vírus que está vindo de fora para dentro. Então, a máscara, ela é uma medida a mais. A etiqueta da tosse permanece, a higienização das mãos também. A máscara cirúrgica é uma máscara que deve ser usada pelos profissionais de saúde que estejam atendendo as pessoas no hospital e que deve ser usada também nos hospitais pelas pessoas que estão com quadro respiratório. Então, por exemplo, se a Raquel chegou para consultar comigo e ela está tossindo, espirrando, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma máscara cirúrgica nela, para bloquear essa contaminação do hospital. E eu também vou usar uma máscara cirúrgica para me proteger. Infelizmente, tem muita máscara cirúrgica sendo mal usada, né? Mal usada pelos profissionais de saúde, mas pela população em geral também. A gente tem que conscientizar esse uso da máscara cirúrgica, porque equipamento de proteção para os funcionários dos hospitais já está difícil de achar para comprar, né? Não está fácil, a demanda, o gasto aumentou muito, então a gente precisa ter muito cuidado para usar as máscaras de forma adequada, para não faltar na hora que a gente realmente precisa usar.
Às vezes a gente vê alguém com a máscara, com o nariz aparecendo, não pode, tem que tampar, né? Ou coloca a mão e qualquer máscara que fosse usada, seja a máscara de pano pelas pessoas, né, que estão na rua, seja a máscara cirúrgica pelo profissional de saúde, seja a máscara N95, ela tem que ser usada de forma adequada. O princípio básico da máscara de pano, e que vai servir para as outras também, é que tem que tampar o nariz e tem que tampar a boca. E tem que vir até o queixo, né? Tirando a N95, que pega um pouquinho mais alto. Mas as máscaras, então, não adianta colocar só na boca e deixar o nariz do lado de fora. Tem que cobrir o nariz e a boca. Outra coisa eu não devo manipular a máscara pela frente da máscara, que é o local mais contaminado dela. Então, isso a gente fala muito para o profissional de saúde e vale para quem está em casa também. Na hora de retirar a máscara, eu devo pegar pela lateral da máscara e aí eu tiro, dobro essa máscara de pano e coloco de preferência num saquinho de papel para ser armazenado até o próximo uso. Ótimo. Tem algumas perguntas aqui sobre máscara. A Angelina está perguntando se tem que passar a máscara de pano. Se ela estiver bem sequinha, não precisa, mas se quiser passar, é um cuidado a mais. Mas o vírus já vai ter morrido naquela lavagem, tá? Se não quiser usar a máscara amarrotada e feia, né, pode passar sim. Mas o ideal é não usem a máscara molhada, porque ela molhada, ela é pior, né? No tecido molhado, bactéria da nossa boca, enquanto a gente está falando, e que vai ficar ali em contato, a bactéria e vírus pode acabar tendo um ambiente melhor para se multiplicar. Então, sequem bem, pode passar com ferro e aí tá protegido. Tá. A Maria Carmen tá perguntando se deixar a máscara respirando ao ar livre durante um tempo elimina o vírus. Essa é uma pergunta difícil de responder porque a gente ainda não sabe quanto tempo o vírus vai ficar vivo em cada material, em cada superfície. Os estudos mostram que o novo coronavírus, né, ele pode sobreviver algumas horas ou até alguns dias. E aí, já até para explicar isso mais para frente, vírus é um ser microscópico que só consegue viver e se multiplicar quando ele está dentro de outra célula. Então, se eu tenho um vírus aqui na minha garganta e na hora que eu vou tossir e espirrar, eu vou eliminar gotículas. E essas gotículas, elas são mais pesadas e elas tendem a cair logo nos primeiros minutos, né, que eu as eliminei. Quando essa gotícula cai, ela pode cair no meu celular, pode cair na bancada do computador, pode cair na minha roupa, mas a quantidade de vírus que tem ali é uma quantidade que já vai diminuindo logo após a eliminação. À medida que os minutos e horas vão passando, essas gotículas ressecam, as células que eu eliminei também vão começar a morrer e o vírus vai morrer. Em quanto tempo isso acontece, a gente não tem uma segurança, mas a gente já sabe que o tempo vai passando, o vírus vai morrendo. De pendurar a máscara para arejá-la é uma coisa que pode sim ajudar, mas isso não substitui a higienização que a máscara precisa, né? Ou seja, lavar a máscara diariamente. Tá ótimo. A Kelly, ela falou o seguinte, e quanto ao áudio que está rolando na internet sobre as máscaras que serão distribuídas nos postos de saúde que estão vindo contaminadas da China, isso procede? Não conheço, né? Desconheço. Então vamos pensar. Eu acabei de falar que o vírus, ele só vive em célula. Ele tem que ter uma célula viva, que não é ele, né? Uma célula do hospedeiro para ele poder viver. A máscara vem da China, quanto tempo ela vai gastar de lá para cá? Os estudos que a gente tem até hoje de que o vírus vai sobreviver raramente, por exemplo, numa superfície de metal, até 3 dias. Essas máscaras não vão ser produzidas lá, contaminadas com o vírus lá, virem para o Brasil e depois serem distribuídas até chegar no posto de saúde. Se é que tinha vírus, e eu não acredito que tenha, né? ele já morreu, né? Então ele já morreu. Então não acho, por isso que a gente falou no início, cuidado com tudo que está rolando na internet. Cuidado com as fake news, gente, por favor. A Kelly, doutora Cláudia, está perguntando por que tem médicos que estão usando uma N95 e uma ou duas máscaras cirúrgicas por cima da N95. Isso não tem indicação no momento. Eu lembro até que lá no início teve uma primeira orientação de usar a N95 como cirúrgica e eu até gravei, né, aqui na Santa Casa, falei, isso vai mudar, né? Não existe essa indicação. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, como eu falei, já está difícil comprar equipamento de proteção individual. A gente tem médico que já foi orientado, né, que até usava uma cirúrgica por baixo, uma N95 por cima e uma cirúrgica por cima. Isso vai completamente contra o uso da N95. A N95, a máscara tem que ficar muito bem adaptada no rosto, senão ela não protege, né?
E é uma máscara que a gente indica ser usada nas áreas de CTI, nas áreas de geração de aerossol, que são partículas muito menores que aí a máscara cirúrgica não vai conseguir reter. Mas são casos bastante específicos. Usar uma N95 hoje em dia com uma cirúrgica por cima, nós estamos desperdiçando essa máscara cirúrgica. Então, se tem indicação de usar N95, é para usar a N95. Sozinha, né? Sozinha. Nos CTIs, a gente, até dependendo do procedimento, usa a N95 com uma face shield, que é aquela barreira por cima, né? Que parece um capacetezinho de um soldador mecânico, né? Mas nas outras áreas, se o indicado é usar máscara cirúrgica, vamos usar só a máscara cirúrgica. Se é usar a N95, é a N95 de forma adequada. E eu volto a falar nisso de N95 de forma adequada. Hoje a gente começou um treinamento de manhã e tinha gente com N95 na sala de treinamento, todo mundo bem afastado um do outro. E aí eu falei, tem gente de N95. Aqui não é lugar que precisa de N95. E daqui eu tô vendo que a N95 não tá bem adaptada. A N95, a máscara tem que ficar muito presa, ela não pode vazar aqui em cima nem dos lados. Quem usa barba não vai conseguir adaptar bem uma N95. Então, a gente tem que ter muita clareza do que é preciso usar para a gente usar de forma adequada. Porque usar de forma inadequada expõe mais ainda o profissional de saúde a risco. Não adianta, né? Não adianta. Tá ótimo. A Maria Fernanda, doutora Cláudia, está falando o seguinte: minha filha tem rinite, bronquite e esporadicamente crises asmáticas. Ela se encaixa no grupo de risco? Depende do que é esse crise asmática esporádica, né? A princípio, se é uma crise esporádica que melhora rápido, se ela não faz uso de corticoide prolongado, ela não é uma criança, né? Eu não sei a idade, né? Uma filha, é uma criança ou um adolescente que tenha maior risco. A princípio, não. Os asmáticos que têm mais riscos são aqueles que têm crises frequentes, que precisam usar a medicação de forma prolongada e, em especial, quando precisam usar corticoide por via oral. Aquela bombinha de corticoide que é usada de vez em quando, ou aqueles remédios de rinite alérgica que são só no nariz, a bombinha só do nariz para rinite alérgica, isso não é um fator que aumente o risco de doença mais grave. E se por acaso essa pessoa, né, vamos supor que seja uma adolescente ou uma jovem, pegar e tiver asma, a chance dela ter complicação é maior ou também não? De quem tem asma mais grave, sim, porque aí é considerado uma doença pulmonar crônica, mas são aquelas crises de asma mais graves. E muita atenção, quando a gente fala de fator de risco, não quer dizer que todo mundo que tem aquele fator de risco vai complicar, né? Isso também não pode ser motivo de pânico. E também não pode ser motivo para as pessoas suspenderem medicações de uso contínuo. Um asmático sem medicação de uso habitual dele, se ele tiver uma crise de asma, ele vai ter uma crise mais grave. Então, não é hora de ninguém parar de tomar remédio para asma, nem de pressão, nem de diabetes. Fazer o controle direitinho da sua doença crônica, porque aí o organismo estará bem equilibrado. Ótimo, tá bom. A Daniela, ela tá perguntando qual seria o melhor momento para os cirurgiões dentistas voltarem ao tratamento eletivo. Grande dificuldade, né? Por enquanto, os procedimentos odontológicos estão restritos às urgências e emergências, né? O melhor momento para tudo, né? Para os cirurgiões dentistas voltarem, para reabrir shopping, para reabrir, né, o restante das coisas que estão fechadas. Isso, gente, infelizmente, a gente não tem uma fórmula mágica para saber, né? A gente sabe que alguns estados no Brasil já estão retomando algumas atividades que eram consideradas não essenciais, e tenho certeza de que tem muita gente envolvida nessa questão. Então, são as pessoas do governo, os secretários de saúde, infectologista, epidemiologista, estatístico, todo mundo avaliando uma série de quesitos. Eu realmente espero que a gente possa voltar à nossa vida o mais rápido possível, né? Porque tá ruim para todo mundo. Mas a gente não pode também correr, ou uma expressão que falavam muito, né? Colocar o carro na frente dos bois, né? Então a gente tem que ir com calma, nós precisamos sim trabalhar, movimentar o Brasil, né? Movimentar o mundo, mas nessa fase a gente precisa ir aos poucos mesmo, estudando o que liberar e a partir de quando liberar. Ouvir as orientações mesmo. Ouvir as orientações, e não dá para liberar tudo de uma vez só, né? Então eu acho que quando começarem a liberar, vão ser liberações aos poucos, né, de alguns setores, para que, à medida do possível, a gente volte com tudo. Ótimo, obrigada.
Doutora Cláudia, tá se falando sobre medicamentos e tratamentos para Covid-19, né? Então, tem plasma sanguíneo, hidroxicloroquina, vermifugonita, dentre outros. A eficácia de algum deles já foi comprovada? Quando a gente tem uma medicação, a gente precisa ver primeiro qual é o efeito dela in vitro, ou seja, lá no laboratório, e depois o efeito in vivo, ou seja, na pessoa que está com a doença. Então, existem várias medicações que in vitro, ou seja, lá no laboratório, estão mostrando que podem ter ação contra o vírus. In vivo, essa pergunta é mais difícil de ser respondida. Então, tem grandes estudos em andamento com várias medicações. Vamos começar pela hidroxicloroquina, né, que começou como talvez o grande salvador dessa epidemia. Infelizmente, os estudos ainda não nos mostraram grandes melhoras. O Ministério da Saúde tem hidroxicloroquina para ser usada nos casos necessários, mas existem, por outro lado, alguns hospitais na Alemanha, na Itália, que estão parando de usar hidroxicloroquina por causa de efeito colateral, principalmente arritmia cardíaca. Então, nós temos que ter calma para não tirar conclusões precipitadas. A outra, que é o Anita, né, que você falou, o vermífugo, e tem um outro também, a ivermectina, que é um remédio de piolho, né, que também está sendo aventada a possibilidade de uso. Eles também já foram testados contra outros coronavírus, né, em outras fases, mostraram que in vitro tem, sim, uma possibilidade de ação, mas daí a transferir isso para in vivo, para a prática diária, a gente ainda não sabe se isso é ou não eficaz. Então, o que a gente tem que fazer existem estudos em andamento, tentando comparar os grupos que usaram e os grupos que não usaram, para que depois, então, a gente tenha uma conclusão mais evidente, né, de se usa ou não usa. Então, cuidado com isso, porque eu sei que tem gente, até médico, colega, que já me falou, que está com um kit coronavírus em casa. Ah, meu Deus. Aí tem hidroxicloroquina, tem o Anita, tem ivermectina, tem azitromicina. E aí a gente tem que lembrar que remédio tem efeito colateral. E ficar fazendo uma salada disso pode não dar muito certo. Então, cuidado. Estão em andamento vários estudos e a gente vai indicando à medida que esses estudos forem mostrando eficácia. Tá ótimo. Inclusive, falando de estudo, tem uma pergunta aqui. Na verdade, a Angelina leu que o Brasil está realizando um estudo com anticorpos de pessoas já curadas do coronavírus para salvar doentes. O doador precisa ter tido a forma branda da Covid, estar recuperado há ao menos 14 dias, ter mais de 18 anos, pesar mais de 55 quilos, não ter nenhuma doença como AIDS, hepatite, sífilis, e especificamente para esse estudo é preciso ser do sexo masculino. Isso procede? Por que do sexo masculino somente? Esse estudo, né, a tentativa de uso de plasma, quer dizer, o plasma com anticorpo. Então, eu tive uma doença, o meu organismo se recuperou dessa doença, e aí eu tenho muito anticorpo e eu posso tentar usar esse plasma para combater. Esse estudo é muito difícil de ser realizado, né? Pela dificuldade mesmo de se obter plasma, de se identificar anticorpo, da doação disso. Não sei por que o sexo masculino, realmente eu não li detalhes do estudo para falar por que tem que ser do sexo masculino, mas, novamente, são estudos iniciais que não são só no Brasil, no resto do mundo também estão tentando, mas ainda é muito inicial, a gente não tem nada na prática de falar assim, se daqui a uma semana eu for internado, eu vou tomar esse plasma? Não vai, porque não está disponível. Isso é só estudo. Estão em andamento. Né? E é estudo muito restrito. Esse do plasma é estudo bastante restrito ainda. Tá. Doutora Cláudia, e vitamina C? Pode prevenir? O papel da vitamina D? Tem se falado muito, né? Todo mundo tomando muitas vitaminas, isso tem algum efeito? Se a gente tem uma dieta equilibrada, a gente certamente ingere todos os dias muito mais vitamina C do que aquilo que o nosso organismo precisa. Então, uma laranja ou um copo de limonada natural ou um suco de acerola, isso tem muito mais vitamina C do que o meu organismo precisa para aquele dia. E o nosso organismo ele não guarda vitamina C de um dia para o outro. Na verdade, são poucas vitaminas que o organismo guarda. Então, ele guarda basicamente as vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas que se distribuem na gordura, por isso elas são mais armazenadas. As outras vitaminas ou os outros suplementos, vou tomar zinco, vou tomar seja lá o que for,
Nosso organismo usa o que ele precisa e volta a dizer, uma dieta equilibrada, ela vai fornecer o que eu preciso e o que ele não precisa, ele vai jogar fora, através das fezes e da urina. Então, ficar tomando essa quantidade exagerada de vitamina C não vai aumentar o meu sistema imunológico. É preferível que eu tome alguma coisa natural. No caso da vitamina D, antes a gente achava que a vitamina D era só o sol para fazer a vitamina D fixar o cálcio no osso. Hoje acredita-se que a vitamina D tenha outros efeitos no organismo. Mas a nossa ingesta, a nossa exposição ao sol não justificam que a gente fique tomando quantidades absurdas de vitamina D, como já surgiu também na internet, né? Tomar um shot de vitamina D, um super soro de vitamina D. Não existe nenhum estudo que fale que isso vai melhorar a minha imunidade. Então, não está indicado também. Tá. Quem já pegou Covid-19 pode se considerar imunizado contra a doença? A gente achava que essa pergunta ia ser razoavelmente fácil de responder, né? E que a gente achava que sim, até o vírus conseguir fazer mutação. A gente ainda não tem dados muito específicos sobre isso. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, falou que o risco de reinfecção existe, que talvez a gente não esteja criando imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? São várias pessoas que se contaminam, né, aos poucos, e aí, como a gente já tá imune à doença, o vírus não vai conseguir não vai conseguir continuar a circular. Então, essa é a grande questão também, né, a grande indicação da gente deixar os nossos idosos quietinhos. É o resto da população mais jovem, mais saudável, se contaminar aos poucos, e aí na hora que os idosos forem expostos, o vírus não vai conseguir atingi-los por causa dessa imunidade de rebanho. Então, a Organização Mundial de Saúde tem questionado se tem ou não imunidade de rebanho. A Suécia lançou ontem, né, uma notícia de que eles têm conseguido sim imunidade de rebanho. Então, mais uma vez, os dados são muito novos, a gente precisa ainda conseguir melhorar isso. Ontem me perguntaram, uma segunda infecção é mais grave, né? Já afirmando. Eu falei, não, a gente não sabe nem se vai ter uma segunda infecção, muito menos se vai ser mais grave, né? Então, os dados ainda são iniciais. A princípio, o que a gente espera é que a gente fique imune. Só que o coronavírus, como o vírus da influenza, ele tem uma capacidade grande de sofrer mutação e pode ser que ele volte mais para frente com algumas mutações. Igual o vírus da influenza tem mutação todo ano e aí as vacinas de influenza mudam todo ano por causa disso. Tá ótimo, doutora Cláudia. Vamos aguardar, né? Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: tenho que tirar minha mãe de 85 anos de casa. Qual a melhor forma de protegê-la? Máscara, luvas e troca de roupa quando chegar ao local? Luva não, porque usar luva não vai te dispensar da higienização das mãos. Então, colocá-la de máscara, sim, higienizar as mãos quando ela vai sair de casa, depois na hora que ela descer do carro, eu não sei, né, exatamente para onde ela está indo, mas na hora que descer do carro, por exemplo, vai ao médico que não pôde adiar, ou vai para a casa de algum filho, né, porque não tem ninguém para cuidar, enfim, vai chegar lá, vai higienizar as mãos. A troca de roupa, se é uma exposição pequena, assim, saiu de casa, entrou no carro e voltou, não existe a indicação absoluta de troca de roupa se houve o distanciamento social. Tá? Então, ela não é obrigatória. Ela é recomendável. Claro que se alguém espirrar em cima da gente, eu vou ter que trocar minha roupa, né? Porque aí eu vou ter muito mais gotícula ali, porque a pessoa espirrou, tossiu em cima de mim. Mas uma ida ao supermercado, por exemplo, em que teve distanciamento, em que ninguém espirrou em você, a chance dessa sua roupa estar contaminada, ela é pequena. Tá? Então, aí a gente tem que voltar de novo a pensar como que o vírus se transmite. Então, eu andei no supermercado, ninguém espirrou em mim. Certamente tem muito pouca coisa ali de vírus em mim, se é que tem alguma. Já tem distanciamento, Já tem o distanciamento, ninguém tossiu em cima de você, né? Você não estava num ambiente de maior transmissão, como é, por exemplo, um CTI de pessoas em bloqueio respiratório por suspeita do coronavírus. Então, essa roupa é uma roupa que não tem uma quantidade grande de vírus, se é que tem algum vírus. E aí, se, por exemplo, tinha alguma coisa na minha roupa, a quantidade é pequena, os minutos vão passando, essa gotícula vai começando a ficar ressecada, o vírus vai morrendo. Aí eu ainda tenho que pensar que eu vou ter que pôr a mão na minha roupa, onde tem um possível vírus, e depois trazer isso para o meu rosto, e aí eu vou me contaminar. Então, a mesma coisa o cabelo, né?
A gente vai falar disso também. A gente vai falar do cabelo também, né? O cabelo tem vírus? Pode ter, mas a grande preocupação é dentro do hospital, numa área de isolamento. Você saiu, foi ao supermercado, voltou, a chance de ter vírus no seu cabelo e ainda em quantidade suficiente para ele te transmitir alguma coisa, realmente é muito pequeno. Tá ótimo, doutora Cláudia. A Beth está dizendo o seguinte: portadores de doenças autoimunes controladas e que não são do trato respiratório nem pulmonar são mais vulneráveis? Se eles não estiverem em uso de imunossupressor, ou seja, medicações que abaixam a imunidade, como corticoides, como ciclosporina, azatioprina e os imunobiológicos, essa pessoa não tem maior risco. Tá ótimo. A Stael perguntou aqui, é uma pergunta legal, que é o seguinte: o filtro de papel, tipo aquele Melita, para aumentar a vida útil da máscara cirúrgica, N95 e máscara caseira, colocando por dentro e trocando quando necessário, é eficiente? Ele seria uma proteção a mais, em especial por causa da máscara de pano, né? Em hospital, a gente ainda não tem nenhuma indicação de se usar. Pode ser que se a epidemia, né, se a pandemia evoluir e a gente tiver problema de fornecimento de equipamento de proteção, pode ser que a gente precise de outras alternativas. No momento, não existe indicação dele para o uso hospitalar. Tá ótimo. Sobre a vacina contra coronavírus, doutora Cláudia, o que temos de novidade? É possível que essa vacina saia ainda esse ano? Pois é, esse ano não sei, né? Mas a notícia animadora é que a Alemanha divulgou ontem que já está começando a fazer estudos em vivo, ou seja, em pessoas, com vacina. Um instituto alemão desenvolveu em parceria com uma indústria farmacêutica. Então, essa semana eles já estão começando a aplicação em voluntários saudáveis. E o Reino Unido, a Inglaterra, na Universidade de Oxford, também soltou a notícia animadora de que eles também começam essa semana com testes em pessoas. O desenvolvimento de uma vacina, ele não é fácil, mas certamente uma coisa que tem acontecido muito não só na Alemanha e na Inglaterra, que eu citei agora, né, mas em outros países. Israel tem trabalhado muito, quer dizer, ao redor do mundo, Estados Unidos, todo mundo que trabalha com vacina está muito focado e trabalhando dia e noite, 7 dias por semana, para a gente conseguir uma vacina mais rápido possível. Se ainda vem esse ano, isso é uma grande dúvida, né? Esses estudos com vacina, certamente eles vão pular algumas etapas aí, né, de controle regulatório, ou seja, vão ser aprovadas, claro que com segurança, as fases 1, 2 e 3 dos estudos, de uma forma mais rápida. A gente aqui na Santa Casa já foi sondado sobre interesse em vacina, se a gente conduziria estudo, né? Claro que o estudo ainda não chegou no Brasil, mas se o estudo vier para o Brasil, a gente já fez estudo aqui de vacina com mais de 300 pacientes, e inclusive idosos na época. Então, assim, tem tido muito trabalho com vacina, mas primeiro a gente precisa fazer essas fases, como eu falei, são pessoas voluntárias, saudáveis, que vão ser começadas a testar. Depois a gente vai para a fase 2 e para a fase 3 de estudo, em que essas vacinas vão ser avaliadas, né, estudadas em populações maiores de várias faixas etárias. A gente cumprindo isso, eu espero que a gente cumpra isso, né, em alguns meses, detectada a segurança das vacinas e a eficácia, aí a gente ainda tem outra coisa, que é produzir vacina para bilhões de pessoas no mundo, né? Então, é mais outro desafio. Mas a gente está confiante de que vai sim aparecer. Eu só não posso ficar tão otimista e falar assim, esse ano ainda que vai ter. Isso realmente é uma projeção que seria muito otimista, mas talvez não realista. Tá certo. Sobre vacina ainda, doutora Cláudia, de que maneira a vacina contra a gripe ela pode ajudar nesse cenário atual? Nós estamos chegando na entrada do inverno, né, em que começam os quadros respiratórios habituais que a gente tem todos os anos. Então, a gente tem gripe, que é a influenza, que infelizmente todos os anos no mundo todo mata muitas pessoas, muitos idosos em especial, pessoas que tenham complicações, né, de doenças crônicas e crianças também, grave em gestante, enfim, influenza, gripe é uma doença grave que sempre foi negligenciada, mas que a gente precisa dar atenção para ela sim. E o que vai nos ajudar na vacina de influenza eu vou conseguir proteger a população contra alguns quadros respiratórios, que são aqueles vírus influenza contidos naquela vacina. Então, a pessoa vai se imunizar
contra a influenza e eu vou evitar, então, alguns quadros respiratórios. Isso já vai desafogar muito o sistema de saúde, porque, como eu falei, gripe, influenza pode complicar. E aí, os outros quadros virais, e nesse momento novo, coronavírus, é que vão ter uma frequência maior. Então, a vacina de influenza, ela é fundamental de ser tomada. E aí eu queria lembrar até de outra vacina, né? As pessoas idosas, as pessoas que têm problema de coração, problema de pulmão, os imunodeprimidos, eles também precisam se vacinar para pneumococo, que é uma bactéria que causa pneumonias, né? Mais nessa faixa agora do ano, mas pode causar em qualquer época do ano. É a pneumonia mais comum de ser encontrada tanto em crianças quanto em pessoas com doenças crônicas e nos idosos. É uma bactéria muito comum no Brasil todos os anos. Então é preciso que as pessoas que tenham indicação da vacina, e aí os idosos, os imunodeprimidos, né, as crianças, têm que tomar essa vacina. Tem que ser avaliado isso, porque pneumonia também é uma doença muito grave. E a gente vê muitos quadros, por exemplo, a pessoa tem um quadro viral e depois vem a infecção bacteriana. É aquilo que a nossa avó falava há muito tempo. E ele pegou uma gripe, baixou a resistência e deu pneumonia. É isso mesmo. Hoje a gente já sabe, do ponto de vista médico, como que isso funciona. É isso mesmo. O vírus vem, causa alteração no trato respiratório, fica mais fácil de vir bactéria, invadir e causar uma pneumonia. Então a gente tem que manter sempre o cartão de vacina em dia. Não tem que tomar vacina se não tiver indicação de tomar. As vacinas têm indicações de faixa etária e de doenças, né, que a pessoa tenha. Então é tomar de acordo com o que é indicado para cada faixa etária. Tá ótimo. Doutora Cláudia Marina, ela está dizendo o seguinte: alimentos comprados prontos têm risco de contaminação pelo manuseio por cozinheiros que podem estar contaminados mesmo assintomáticos? Pouco provável, né? A gente espera que as cozinhas sempre tomem as suas medidas para evitar a contaminação. E isso não é só por causa do novo coronavírus. Uma das coisas mais comuns da gente passar mal com comida comprada fora é até por bactéria, né? Bactéria da mão de cozinheiro que pode contaminar o alimento. De higienização mesmo, né? Então, eu acho muito pouco provável que a gente vá comprar uma comida que tenha contaminação. Vamos pensar de novo, tem que ter o vírus ali, tem que ter uma quantidade grande, então tem que ter espirrado ou tossido em cima, né? Então eu não acredito que uma comida seja preparada com tanta falta de cuidado para ter ali o vírus para se multiplicar, né? Se é um alimento que estava contaminado antes, por exemplo, vamos pensar aí, né? Uma batata ou um tomate que estava muito contaminado. Aí o que é um muito contaminado? Alguém tem que ter espirrado ou tossido ali. Em cima, né? Em cima. Esse alimento é preparado e é cozido, o vírus vai morrer nesse cozimento, né? Ótimo. Aproveitando, falando de alimentos, em relação às compras, né? Você vai no supermercado e quando você volta, é necessário higienizar a embalagem como forma de prevenção? Isso vale também para frutas, verduras, enlatados? Como que fica isso? Então, vamos começar do mais fácil. Frutas, legumes e verduras, a gente sempre deve higienizar, independente do momento atual, né? Então, é lavar bem, pode colocar numa solução de água com água sanitária, né? Ou aquele produto mesmo que a gente compra no supermercado, que também tem ali, a base dele é cloro, é o mesmo princípio da água sanitária. Então, deixa ali de molho, depois enxágua bem, para não ficar resíduo desse cloro, e aí vai consumir. Enlatado, eu acho que a gente sempre deve higienizar, sempre devia e continua devendo fazer a mesma coisa. Nós temos que pensar que enlatado, lata de óleo, tudo é transportado, depois fica exposto na prateleira, né? Infelizmente pode ter aí em grandes galpões o controle, nem sempre, mesmo sendo rigoroso, pode ter uma barata que passou, um ratinho que passou por ali, aí a gente lembra da leptospirose, né? Então tem sim que ser higienizado por uma questão de higiene mesmo comum, né? Em relação às embalagens, por exemplo, aí você compra uma coisa no supermercado e vai levar para sua geladeira. Você não quer levar uma coisa suja para sua geladeira, então acho que tem que lavar assim, né, antes de guardar. Em relação às demais compras, né, tem até na internet o pessoal falando assim, eu nunca ia imaginar que em 2020 a coisa que eu mais ia fazer era dar banho de álcool no pacote de batata palha, né? Todo mundo deve ter visto isso, né? Se é uma compra que você fez e vai, por exemplo, alguma coisa que você vai estocar, suponhamos, comprou sabão em pó, detergente e você não vai usar isso. Isso vai ser usado daqui a 2, 3, 4 dias. Até lá,
o vírus, se é que ele existia, ele já morreu. Então, isso pode ficar lá no seu armário da despensa, que até você usar, não vai ter vírus mais. Em relação às outras coisas, se você vai colocar na bancada da sua casa, na sua pia, aí é bom higienizar assim, pode ser com essa solução mesmo, né? Ou passar um pano com álcool, ou um próprio pano embebido aí nessa solução de água sanitária, mas sem neura, gente. Não é para passar o dia limpando, porque vamos pensar, não tem tanto vírus assim naquela embalagem, né? Porque senão também a gente vai ficar doido com isso e vai passar o dia só limpando. Né? Verdade. Doutora Cláudia, só para comentar, vários... pessoas que são fãs de você, vários elogios. Obrigada. As pessoas falando que palmas para os esclarecimentos, né? Que nesse mundo de tanta fake news é muito importante a gente estar aqui esclarecendo. Então, só para deixar registrado. Que bom. E aí, só falar do supermercado, acabar do supermercado, de toda vez que a gente volta. Às vezes a pessoa está tão preocupada em limpar aquela embalagem de batata palha e esquece de higienizar as mãos. É verdade. Não pode, né? Lembrar que pode ter 1 bilhão de vírus aqui em cima. Se eu não colocar a mão neles e trouxer para o meu rosto, eles não vão conseguir chegar no meu rosto. Né? Então, a mesma coisa no supermercado, no açougue. Então, cuidado para isso não virar uma neura. Nós temos que chegar em casa, tem que higienizar, sim, as mãos com mais frequência. Esse é o grande aliado nosso nessa prevenção. Tá ótimo. Pegando esse gancho aí, quando a gente precisa sair, né, para ir na farmácia ou no supermercado e voltamos para casa... É preciso mesmo tirar o sapato, trocar de roupa e tomar banho? Acho que você falou um pouquinho disso na pergunta da Maria Carmen, mas acho que a gente pode reforçar. Por que tirar o sapato? Né? Tirar o sapato é um hábito que em várias culturas eles já têm, né? Em vários países não se entra de sapato em casa. Já tem até o lugarzinho para colocar, né? Já tem a sapateira. Né? E por que isso? Para evitar trazer mais sujeira para casa e para ficar mais fácil da gente limpar a casa. E aí, quando a gente pensa nos outros países, eles não têm um ajudante em casa com a frequência que a gente tem. Então, quem limpa é a própria pessoa da casa que vai fazer a faxina ali junto com... Né, vai ser a mãe, o pai, os filhos, todo mundo tem que ajudar. Esse é um hábito que eu acho que é um hábito muito interessante para a gente evitar sujar mais a nossa casa. E aí, a minha preocupação... Não é nem só com o coronavírus, tá trazendo sujeira mesmo, bactéria vai viver ali mais tempo até do que o coronavírus. Então, esse é um hábito que a gente deveria ter, sim. A gente não tem, igual nos Estados Unidos eles têm, né? Já na entrada da casa, um lugarzinho para pôr o sapato, ou na garagem já tem uma sapateira. A gente não tem esse costume. Tirar o sapato na hora de entrar em casa. Se é um sapato que eu usei hoje, eu vou usá-lo daqui a 2, 3 dias, vamos lembrar lá, o vírus já morreu, né? Se é um sapato, então ele pode ser guardado e aí eu vou usar depois, esse vírus já vai ter morrido. Se é um sapato que eu quero guardá-lo imediatamente ou que eu vou usá-lo depois, então lava o solado desse sapato, né, na água corrente com sabão e uma escova, que aí vai ter que ser uma escova que vai ficar só para esse uso, né, porque é uma escova que vai estar mais suja. Então lava esse sapato e pronto, põe para secar e aí pode guardá-lo normalmente com os outros. A questão da roupa... é aquela que eu já falei também, né? Se eu estou num ambiente em que tem muito vírus, se eu sou um profissional de saúde, aí eu vou trocar essa roupa. Mas sair de casa para ir ao supermercado, ou eu andei de ônibus, saiu até um estudo muito interessante no New York Times, que eles pediram até uma pessoa para explicar a aerodinâmica, quer dizer, o fluxo de ar que vem e o fluxo de ar que eu desloco, né? Quando eu estou andando. Então, que esses fluxos de ar... eles impedem ou eles dificultam muito que uma grande quantidade de vírus que porventura esteja no ar consiga vir para minha roupa e ficar na minha roupa. Então, essa não é uma grande preocupação também. Chegou em casa, se é de um ambiente normal assim, não é tão obrigatório tirar. Se quiser tirar, ótimo. Tomar banho, se você está suado, aí é questão da higiene habitual, mas também por causa do vírus, só isso, essa saída habitual para esses lugares, mantendo o distanciamento, né, social, também não está indicado. Agora, o indicado, e que é fundamental, aí sim, é higienizar as mãos, água e sabão, as mãos, todos os lugares, não esquecer dos dedos, né? Até aqui no punho, né? O meio do antebraço, para que a gente tenha tranquilidade de que, se é que eu toquei em alguma coisa, eu já tô com as mãos higienizadas. O Pedro aqui está perguntando sobre o manuseio de dinheiro e correspondência. Pois é, dinheiro a gente sempre fala mais tempo também que dinheiro é sujo, né? Porque todo mundo põe a mão... E mexeu com dinheiro, depois vai lavar a mão. Né? Não tem jeito da gente ficar sem tocar em dinheiro, aí a gente pensa no cartão de crédito, na maquininha do cartão de crédito, né? Tem muita gente evitando usar dinheiro, mas a maquininha também, todo mundo põe a mão.
Então, o que vale é a higienização das mãos. A outra pergunta é correspondência, né? Isso. Correspondência é a mesma coisa. Se é que tem vírus ali, tem muito pouco. Se é um jornal, uma revista que chegou em casa naquela embalagem de plástico, você tira a embalagem de plástico, joga fora, higieniza suas mãos e o que estava ali dentro, a sua revista, seu jornal, já estão limpos, não precisa preocupar. Mexeu com o jornal, com a revista, depois lava a mão e pronto, né? Se a pessoa está muito preocupada, pode até esperar para ler o jornal no dia seguinte, mas aí a notícia já ficou velha, né? Então, o preferível é tirar a embalagem de plástico e higienizar as mãos depois que lê o jornal. Ótimo. E isso sempre, né, doutora Cláudia? Mais uma vez, a gente deveria fazer isso antes do coronavírus, Exatamente. né? Tem muita coisa que antes a gente não pensava e que hoje a gente está pensando e que é bom que a gente pense, mas que a gente não entre em pânico por causa dessas coisas. Fique neurado, né? Doutora Cláudia, o Antônio fez uma pergunta aqui que eu acho que muitos homens estão se perguntando, se deve-se tirar a barba, né, nesse período de novo coronavírus. E aí? Se for, eu sei que profissional de saúde que vai usar N95, sim, né? Mas e o restante que não? O profissional de saúde que precisa usar a máscara N95, ele tem que tirar, porque senão a máscara não vai adaptar bem. Em relação às outras barbas, aí a questão é higiene também, é manter a higiene da barba. Esse artigo que saiu no New York Times fala inclusive de barba também, e o raciocínio da aerodinâmica é o mesmo, né? O vírus não vai conseguir grudar na minha roupa em quantidade suficiente, nem na barba em quantidade suficiente. Agora também tem que ser uma barba bem cuidada, né? Não pode ser aquela barba grande que não é lavada, né, direito. Tem que higienizar a barba, né? A barba também faz parte aí da higiene, né, mais intensiva nessa fase. Mas realmente eu não posso mandar todo mundo tirar a barba, porque não tem indicação. Que bom. A gente já está terminando, gente. Tem uma pergunta sobre animal de estimação. Eu acho que muita gente quer saber assim. Tem muito cachorro que só faz as necessidades na rua. Então, posso levar para passear? Não posso. E se, ao levar para passear, se ele pode voltar contaminado, né? E ser aí um vetor de transmissão. Também pouco provável que o cachorrinho vá trazer, né? O cachorro que está acostumado a andar na rua, ele vai ter que descer, né? Vai ter que sair para poder fazer suas necessidades. O dono vai sair de máscara de pano, porque é o recomendado hoje em dia em Belo Horizonte, então o dono sai de máscara de pano. E aí eu também volto ao dia a dia, né, nosso. O cachorro, ele vai pisar ali no chão, e aí quando volta, o ideal é higienizar as patas do cachorro, porque ele está trazendo sujeira lá de fora para dentro de casa, né? A outra preocupação é a boca do cachorro. O que a mim me preocupa muito mais no dia a dia, eu tenho cachorro em casa, né? E é um cachorro que sobe na cama, que as minhas filhas abraçam. Então, é um cachorro que eu optei por não levar na rua, mas não é por causa da dificuldade de limpar o pé, né? Ela tem 5 anos, ela brinca, a cadela, né? Tem 5 anos, brinca só dentro de casa. A dificuldade é a boca, né? Porque eles cheiram tudo, eles vão na sujeira, eles vão no xixi do outro cachorro, eles vão no cocô que tá ali, enfim. Eu acho que a boca é a grande preocupação. Mas a preocupação não é o coronavírus, a preocupação é bactéria mesmo, é sujeira mesmo. Em geral, então, não tem problema levar o cachorro, né? Os donos têm que fazer o distanciamento social, sim. Então, não pode juntar ali todo mundo para conversar enquanto o cachorro está na rua. Desce, o cachorro faz as necessidades dele, voltou, limpa as patinhas, dá uma limpada na boca e pronto, vida normal. Tá ótimo. A última, eu prometo. É porque chegaram muitas perguntas no decorrer da live, perguntando a situação dos hospitais, né, em Belo Horizonte e a situação da Santa Casa. Então, você podia dar um panorama geral, assim, de infectados, como que tá? Tá lotado? Acho que o pessoal fica assim, tá lotado? Tá faltando leito? Como que tá? Né? A gente faz uma live todo dia, né, de boletim diário da Santa Casa, de hoje acho que é às 3 horas da tarde, né? E soltamos um boletim também, né? E a gente solta o boletim que fica disponível, né? Então, nos dados que a gente solta, tem os dados da Santa Casa, do Hospital São Lucas, e tem o compilado também de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E o de funcionários, né? E o de funcionários atendidos também, né? O que a gente tem na Santa Casa hoje em dia, né? Nós temos um CTI de bloqueio respiratório com 10 leitos de CTI, que é um CTI para o qual só vão os pacientes com suspeita ou com confirmação do novo coronavírus e que necessitam de terapia intensiva. E nós temos as enfermarias de bloqueio respiratório, para onde vão os pacientes com suspeita, mas que não estão precisando de CTI. Então, isso começou a funcionar já há mais de um mês, né? Nós nunca tivemos o CTI lotado, não temos mesmo o CTI de bloqueio respiratório lotado, tem vaga no CTI, tem vaga na enfermaria. Nós já fizemos mais de 150 exames de pacientes com suspeita que vieram para o hospital, e aqui na Santa Casa nós temos, nesse período todo, né, de março até hoje, 22 de abril, nós temos só 3 pacientes confirmados.
A Santa Casa tem investido muito em diagnóstico, a gente tem inclusive feito para esses pacientes um exame particular para a gente ter um diagnóstico mais rápido, porque isso é importante para o paciente, é importante para a família, é importante para os nossos funcionários também, né? Sim. Então, esse exame ele tem saído agora com uma agilidade maior, né? Então, nós temos mais de 150 testes já realizados, só com 3 positivos. Desses 3 pacientes positivos, uma era uma senhorinha de 85 anos que teve alta, né? Está em casa já há mais tempo. Outra era uma outra moça, jovem senhora, que também já teve alta. E o outro ainda está internado, né? Então, a incidência tem sido baixa. Nas enfermarias de bloqueio e no CTI, como eu disse, tem vaga sim. A gente recebe, inclusive, notícias de outros hospitais que também estão soltando boletins diários, né, com os seus números. Eu acho que Belo Horizonte ainda está numa situação muito tranquila, né? Bom, né? Acho que isso é reflexo aí da ajuda toda que a população deu. Outro dia brincaram, falaram assim, será que o vírus não gosta de pão de queijo? Né? Tomara que o vírus não goste de pão de queijo, né? Mas a nossa situação realmente é uma situação que está tranquila. Então, por causa disso, não há motivo para pânico, mas eu também não quero que a população ache assim, então se está tudo bem, então a gente vai relaxar. Não, nós não vamos relaxar. Nós vamos tomar as medidas necessárias. No caso de alguém começar a ter um quadro de um resfriado, uma gripe, monitorar os sintomas em casa, procurar o médico, sim, né? O SUS está oferecendo teleconsulta, algumas operadoras de plano particular também têm essa teleconsulta, então você consegue conversar com o médico pela tela do seu computador, para ele já dar a orientação inicial. E se qualquer sintoma agravar, aí sim, procurar um médico, procurar o pronto-socorro, né, o pronto-atendimento, uma UPA, ou pronto-atendimento do seu convênio, não ficar esperando esse sintoma piorar muito. Então, começou a ter uma piora, uma febre que não cede, né, uma falta de ar, procure logo para ser tratado de forma adequada. Tá ótimo, doutora Cláudia. Queria agradecer mais uma vez, muitos elogios. Eu vou terminar com o da Fabiola, que ela está falando o seguinte: sugiro nova entrevista com a doutora Cláudia. É muito clara e firme nas observações. Antes, todos os médicos que estão falando na TV tivessem essa clareza e tranquilidade em falar do assunto. Que bom, muito obrigada. Eu estou às ordens, a gente volta assim, né? A gente está no pé da doutora Cláudia, ela está sempre aí com a gente. Queria agradecer a vocês pelas perguntas. Não pudemos responder todas, mas a gente pegou um pouquinho de cada uma, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Né? Então, agradecer mais uma vez. A live vai sim ficar disponível no Facebook. Teve uma pergunta da Malu sobre isso. E a gente também replica ela no YouTube, porque tem gente que não tem Facebook, então depois pode ver pelo YouTube. E eu queria terminar só reforçando que a Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e referência, né, no novo coronavírus. Então, agora mais do que nunca, a Santa Casa precisa da nossa ajuda, né? Então, você que pode ou que quer doar para a Santa Casa, pode acessar o nosso site, santacasabh.org.br/doações, ou ligar para 3274-7377, ou então mandar uma mensagem por WhatsApp com "Quero doar" para 99579-6139. Muito obrigada e até a próxima live.